Olha a merda de ser filho primogênito. Eu sempre cuidei dos meus irmãos, principalmente quando criança, na fase de adolescência. E os meus pais, para falar a verdade, eles sempre abusaram dessa situação, né? Eles se colocavam numa condição confortável porque sabia que realmente eu cuidava dos meus dois irmãos. Teve um sábado à tarde, que a gente tinha saído do clube da nossa cidade, do Trianon, antigo clube de campo, e a gente estava com muita vontade de tomar sorvete. Estávamos eu, meus dois irmãos e o meu pai. Minha mãe estava em casa esse dia. E tinha acabado de abrir na nossa cidade uma sorveteria chamada Surf Sorvetes, ao lado da sanduicheria Jardim, na Avenida Senador Joaquim Miguel. Então imagina, nós fomos para lá, na hora que nós chegamos, estava uma fila enorme, enorme. Aí eu desci com os meus irmãos, entramos na fila, e o meu pai falou assim, olha, eu vou para casa pegar mais dinheiro, porque realmente sorveteria naquela época era uma coisa muito cara, né? E eu já volto. Falei, tá bom, pai, fica aí cuidando dos seus irmãos. E assim eu fiquei. Pra vocês terem uma ideia, acho que era a segunda sorveteria de Jacareí, se bem que tinha a sorveteria Leal, né? Sorveteria Frumone. Eu já tinha entrado na Frumone uma vez, para tomar um copo d'água. E o meu sonho era tomar um sorvete ali, na Surf Sorvetes. E a gente permaneceu na fila. Meu pai já tinha dito, falou, ó, sorvete do mais simples para cada um. Aí tinha que ser aquela casquinha mole, não podia ser a casquinha especial, crocantinha. Tinha que ser aquela mole, aquela porcaria. Calda que endurece, assim, que eu tinha visto aquilo lá e fiquei enlouquecido. Ele falou, nem pensar. Então tá bom. E ficamos esperando. Pegar ficha para depois pegar o sorvete, né? A hora que chegou na nossa vez, nada do meu pai voltar. Aí a gente foi dando a vez para os que estavam atrás, né? Até que a fila acabou. Garotada tomando sorvete. Eu e meus irmãos olhando aquela cena. E nada do meu pai voltar. Foi esvaziando a sorveteria. A sorveteria fechou. E nada do meu pai voltar. Sentei na beira da calçada com os meus irmãos ali. Nisso o dono da sorveteria se aproximou. A gente sentadinho assim. E, pô, eu tinha mais ou menos 11 anos, 11, meu irmão Evandro 9 e meu irmão Leandro 7. Nós éramos crianças assim, suculentas, apetitosas, era um perigo deixar na rua, né? Aí a gente sentado, o dono da sorveteria veio, ficou de pé do nosso lado. Eu até dei uma olhada assim na altura da pelvis dele, porque a minha mãe falou sempre para eu tomar cuidado com o homem do saco, né? Aí eu olhei assim para ver se eu identificava alguma coisa. Explicamos a situação, que a gente estava esperando nosso pai, ele baixou a porta da sorveteria. Nisso lá em casa, o que estava acontecendo? Minha mãe estava deitada sábado à tarde. A hora que ela acorda, o meu pai deitado do lado dela. Daí ela perguntou, Mingo, cadê as crianças? Ele falou, puta que pariu. Eu deixei as crianças na sorveteria. Só a hora que meu pai chegou já era tarde. Porque o homem do saco, o dono da sorveteria já tinha posto a gente para dentro e deixou a gente chupar à vontade lá. E foi assim que foi.